Olá pessoal, tudo bem? Pablo Marques, consultor e sócio da PRM Consultoria. Estamos de novo aqui para fazer um resumo semanal e mensal com relação ao mês de março de 2021. Né? A gente está num momento muito delicado de saúde pública, batendo recorde atrás de recorde em termos de morte pelo Covid. Então, nesse cenário, apesar de todo esse cenário desafiador, o mercado da carne está estável a uma leve tendência de alta, principalmente no curtíssimo prazo, por causa do primeiro exportações, que o dólar a 5,71 possibilita aí a gente ter, muito possivelmente em março, ter tido um aumento de 20% quando falamos em reais, em exportações. Então isso está dando uma estabilidade muito forte para o mercado, apesar do mercado interno estar desafiador, né, como falamos há pouco. Então vamos passar passo a passo por cada ponto, para a gente conseguir entender melhor e cada um tomar a sua decisão de acordo com as informações de mercado, né? Espero que nesse resumo a gente consiga ajudar bastante aí os tanto técnicos, pecuaristas e todos da cadeia aí para que a gente se fortaleça como um time, né, em cadeia mesmo. Então, apesar de nós estarmos numa época tida como safra de boi gordo, não está se vendo isso. As escalas dos frigoríficos aí estão bem curtas, né, em torno de 2 a 3 dias, levado muito pela retenção de fêmeas, né? Então segue, como a gente falou semana passada, a semana ainda segue com pouca oferta de boi gordo. A gente fala boi gordo, serve também para as fêmeas, né? Então falamos também já do dólar. Então, tanto a oferta de animais baixa quanto o dólar em alta são as duas principais frentes que estão fazendo com que o preço fique estável e uma leve tendência de alta, principalmente por ser início de mês, o pessoal vai receber salário e finalmente, que era para ter saído em março, parece que auxílio emergencial vai sair agora no início de abril. Com relação à exportação, né, falando mais especificamente da China, a peste suína africana lá continua dando seus efeitos negativos sobre a produção deles, fazendo com que em março possivelmente a gente pode ter um recorde de exportação, tendo em vista também, tanto pela PSA, né, peste suína africana, quanto pela economia interna da China, que já está muito próximo da normalidade devido a eles terem sido muito eficientes na vacinação contra o Covid. Da mesma forma, os Estados Unidos também está num ritmo de vacinação muito elevado, aí, em torno de 40% da população vacinada, então restaurantes já estão cheios, as ruas já estão muito mais para um lado normal do que de pandemia. Já aqui no Rio Grande do Sul, com relação aos preços no mês de março, se manteve constante, né? O boi gordo é em torno de R$10, enquanto que em São Paulo, no mês de março, aí teve um aumento de 4%, né? Que está em torno aí dos seus R$10,20, que é a praça de maior preço no Brasil inteiro, né? E aqui no Rio Grande do Sul a gente está em torno de R$10. Porém, tanto aqui no Rio Grande do Sul também como no Brasil como um todo, grandes lotes de animais, grandes produtores de boi gordo, conseguem até mesmo chegar a R$11 por quilo. São casos isolados, são exceções, porém tem esse tipo de produtor, tanto aqui no Rio Grande do Sul, quanto no Brasil como um todo. A carne no atacado, que é
segundo elo da cadeia após o frigorífico, eles conseguiram aumentar, por exemplo, o dianteiro, desde o início de março até o final, eles conseguiram aí um aumento de 12% na carne de dianteiro em março, mesmo com esse nosso cenário que nós comentamos há pouco de pandemia. Então, falando um pouquinho das expectativas no curto prazo, é de estabilidade a pequenas altas, como a gente já falou, salário e o auxílio emergencial do governo. Quando a gente pensa um pouquinho mais médio prazo, por exemplo, em novembro, nós olhamos o preço da bolsa, tá R$ 325 por arroba, né? Isso aí é um aumento que sai de 307 para 325, então é um aumento significativo quando nós olhamos em novembro. Porém, mesmo esse preço, para novembro, quando a gente fala em maior disponibilidade de gado gordo, falando mais em Brasil, ainda não deixa as contas positivas no que se diz respeito ao confinamento. Então, principalmente o primeiro giro de confinamento, os produtores estão bem receosos em colocar animais, tanto pelo preço da reposição quanto o preço do milho. Já se esses preços chegarem a cerca de R$ 340, que dá aí sim em torno de R$ 11 por quilo, aí começa a viabilizar o confinamento com os preços atuais de grãos e reposição. Outro viés positivo que pode ter para esse preço chegar a R$ 11 por quilo, ou R$ 340 por arroba, seria a abertura da economia brasileira, né? A abertura da economia brasileira está ligado num principal ponto, que é a vacinação do Covid, e um outro ponto para acelerar esse aquecimento econômico são como a gente também já falou semana passada, são a aprovação das reformas que o governo vem alinhando, que é tanto administrativa quanto tributária e fiscal, né? Nesse sentido, essa semana que deu bastante movimento nas mídias foi a troca dos seis ministros do governo Bolsonaro. Isto tendo a análise mais fria possível. Quando a gente vê notícias do mercado financeiro, eles viram com bons olhos. Por quê? Porque esses novos ministros eles têm maior proximidade com o Centrão, né? Tendo maior proximidade com o Centrão, ou seja, com o deputado Lira, que este tem uma proximidade interessante junto ao Paulo Guedes. Então, em todos esses sentidos, pode agilizar a aprovação das reformas e também de a gente conseguir seguir não rompendo o teto de gastos públicos, que é um dos principais objetivos do Paulo Guedes, né? Que é, por sua vez, dá para se dizer assim, o conselheiro econômico junto ao Bolsonaro. Então, falando mais específico também das vacinas, o Brasil vacinou em torno de 20 milhões de doses, né? Que são, aí compõe 9,4% da população. E quando nós vamos para pessoas que foram 2 vezes vacinadas, né, que daí sim estão imunologicamente cobertas contra o coronavírus, isso dá 2,4% da população. Tá? Ontem, por exemplo, a gente quase chegou à marca de 1 milhão de pessoas vacinadas por dia. Se nós seguirmos nesse ritmo, a gente consegue até o final do ano vacinar toda a população. E pensando em abertura da economia, a gente tem aí de 60 a 120 dias, quando nós olhamos como aconteceu com os Estados Unidos, por exemplo, que era um case parecido com o nosso, de mais de 3 mil mortes por dia. Então, quando nós olhamos para os Estados Unidos, como foi o histórico deles, aí quando estavam em torno de 25% da população vacinada, começou a se abrir bastante a economia. E isso daria, pegando os números do Brasil hoje, em torno de 60 a 120 dias já aconteceria conosco também.
se seguirmos nessa vacinação. Com relação à reposição no Rio Grande do Sul, a gente viu um movimento de queda de 9 a 10% quando nós falamos de terneiros e terneiras, de 2 semanas para cá, né? Porque realmente era inviável os preços anteriores, que estavam em torno de R$13,80, né, ou R$14, hoje já está nos patamares de R$12,50, que aí sim começa a ver um pouco mais de negócios acontecendo, que antes com 14 aconteciam negócios, porém eram muito poucos negócios realmente efetivados. Notícias tinha muitas, porém efetivamente consolidado esse negócio a gente via que não acontecia. Então, finalizando, pessoal, curto prazo, a gente tem aí pouca possibilidade de mudança no preço, porém é tendência de estabilidade a uma leve alta. Quando nós falamos de médio prazo, abertura da economia, nós falamos aí de 2 a 4 meses para frente, talvez um pouco mais. Isso são as informações que nós temos hoje, né, de vacinação hoje, de relação política hoje. Então, se seguir nesse ritmo, aí de 60 dias a 120, a gente, com muita sorte, a gente consegue reabrir a economia e, por consequência, começa a se elevar os preços no mercado interno. E também, segundo semestre, é um período de maior importação de carnes por lado da China. Então, em termos gerais é isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado vocês dentro das decisões das empresas de vocês. E assim como vocês gerem a empresa de vocês, nós como sócios da PRM, a gente está numa nova era, uma nova época da PRM nas mídias sociais. A gente espera estar ajudando vocês com isso, e para que a gente consiga ajudar ainda mais pessoas, dando mais informação ao mercado, a gente conta com vocês, né, de curtir a PRM, @pecuariaprm, tanto no Instagram, Facebook, o site, que tem todos esses nossos vídeos falados aqui, nós colocamos em texto também para facilitar para todos. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, um bom feriado de Páscoa para todos, que seja muito, muito feliz junto à família, tá bom? Um grande abraço.